Olá, gente querida. Deus abençoe a todos vocês e bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, eu quero entregar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu acredito que esta palavra, profeticamente, é a resposta de Deus a muitos questionamentos. Eu tenho ouvido muitas pessoas fazerem a seguinte pergunta: por quê? Eu tenho passado por tantas lutas, eu tenho enfrentado um deserto, passado por tantas adversidades, crendo em Deus, orando, lendo a Bíblia, fazendo o que precisa ser feito. Qual é a razão de tantas lutas? Será que Deus se esqueceu de mim? Afinal de contas, o que está acontecendo? Essa palavra que nós vamos ministrar ao seu coração, eu acredito que é resposta de Deus para a sua vida. Mas antes eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por você ter se inscrito no canal. É muito importante. Eu sempre tenho dito que se fosse um canal de entretenimento, seria mais fácil. Mas como é um canal onde nós procuramos levar a verdade, um canal sério, então é sempre mais difícil. Mas nós estamos agradecidos a Deus pelo número de pessoas que estão se inscrevendo. E é importante para nós que você se inscreva, se você ainda não fez, que você acione o sininho de notificação e também, se você puder, é claro, fazer o seu comentário. Tudo isso não vai levar um minuto e você estará nos ajudando muito. Queridos, no livro de Gênesis, no capítulo 12, o primeiro livro da Bíblia, tem um texto que é o texto que nós vamos usar para responder essas questões. No capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero, se não informar, mas pelo menos lembrá-los de que é da vontade de Deus que todos nós sejamos salvos, que os homens venham ao conhecimento da verdade. É isso que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e verso 4. Deus deseja que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. No livro de Provérbios, lá no capítulo 16 e verso 3, diz uma palavra muito interessante. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É também da vontade de Deus que sejamos bem-sucedidos. Logo, salvos e bem-sucedidos. Deus deseja que você se dê bem. Foi o que Deus disse para Josué. Deus disse: olha, eu quero que você seja bem-sucedido em tudo. Mas a questão toda é que nós precisamos entender que, tanto para a salvação como para uma vida bem-sucedida, nós precisamos de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. Mas, se sem fé é impossível agradar a Deus, logo é impossível ter fé sem Jesus. Porque Jesus Cristo é a porta de entrada. Então, nós precisamos sim estar bem com Cristo para que possamos ter essa vida de fé. E a Bíblia diz em Hebreus 10, 38, que o justo viverá da fé. Então nós entendemos que é da vontade de Deus que sejamos salvos, que sejamos bem-sucedidos, mas nós precisamos andar em fé. Esse ingrediente, esse segredo, essa chave
que vira, que abre a porta, que dá acesso, que atrai milagres. Essa chave que vira e nos leva a uma vida de sucesso chama-se fé. Mas a questão toda é como andar em fé. Como nos mover em fé? Como nos movemos segundo o que a palavra de Deus diz? Até porque a fé não é alguma coisa que acontece como se fosse uma energia, como se fosse um pensamento positivo. Não, a fé é uma pessoa que cresce em nós. Mas como que isso vai acontecer? Aí voltamos para a pergunta: por que determinadas coisas acontecem na nossa vida, mesmo fazendo o certo? Então nós lemos a Bíblia, então nós oramos e frequentamos a igreja e procuramos, não que somos perfeitos, mas procuramos fazer o que deve ser feito. Mas frequentemente estamos nos deparando com situações adversas, enfrentando adversidades, tribulações, e aí surge a pergunta: por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. É importante que você saiba disso. Pessoas a quem Jesus ama também sofrem. Pessoas a quem Jesus tem amor perdem os seus empregos, ficam doentes e morrem. Lázaro era amigo de Jesus e adoeceu e morreu. Não é porque você está passando por uma situação conflitante, não é porque você está passando por uma adversidade, não é porque você está enfrentando um período difícil na sua vida, um deserto na sua vida, que Deus se esqueceu de ti. Não. Pessoas a quem Jesus ama também passam por desertos. Mas nós precisamos também compreender o seguinte. Eu quero falar para você sobre, a princípio, sobre 3 situações conflitantes, adversas, e nós precisamos discernir qual a razão, qual o objetivo e o porquê que determinadas coisas acontecem na nossa vida. Quando você lê, por exemplo, a história de Jonas, você vai lá para o livro de Jonas, o capítulo 1, você vai perceber que aquela tempestade que se levantou na vida de Jonas, foi ele que provocou. Foi uma situação provocada por decisões erradas, por escolhas erradas, decisões mal feitas. E frequentemente isso acontece na nossa vida. Nós entramos em situações, nós arrumamos para a nossa própria vida conflitos porque nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas e as consequências elas vêm. Segundo lugar, a Bíblia fala sobre uma tempestade. Se você observar Mateus capítulo 8, verso 23 ao verso 27, lá tem um episódio muito interessante. Jesus Cristo está no barco, juntamente com seus discípulos, uma tempestade se levanta. Jesus está dormindo na popa, então eles acordam a Jesus por conta daquela tempestade, achando que todos iriam morrer. Jesus então se levanta e repreende o mar, repreende o vento. Aquele tipo de tempestade era o tipo de tempestade diabólica para trazer prejuízo, trazer estrago. Veio realmente para matar os discípulos e a Jesus. Então Jesus repreende. Então existem tempestades nas nossas vidas que elas vêm justamente porque é uma ação demoníaca, é uma ação maligna. E nós precisamos discernir isso. Existem tempestades que nós provocamos, existem tempestades que são provocadas pelo inimigo, mas a Bíblia também fala em Mateus capítulo 14 que numa outra situação os discípulos estão no barco, então se levanta novamente uma tempestade e Jesus vem caminhando sobre o mar. E quando Jesus vê que os discípulos estão lutando e eles não estão tendo êxito naquela batalha, Jesus então se aproxima, Jesus então repreende mais uma vez o vento, o mar, e ele faz uma pergunta: homens de pouca fé.
O que Jesus estava querendo dizer é que existem tempestades, existem adversidades, existem tribulações na nossa vida, que elas vêm não para nos matar, mas para nos provar, para nos forjar, para testar a nossa fé. E é aqui que eu quero começar a falar com você sobre o processo da fé. Quando você deseja andar em fé, e Deus quer que você ande em fé, que você se mova em fé, e nós precisamos, principalmente os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos viver em fé, andar em fé. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: eu preciso tirar você da zona de conforto. Zona de conforto e fé não andam de mãos dadas. Parece difícil de entender isso, mas nós precisamos compreender que o processo da fé exige dependência. Deus quer que sejamos dependentes dele, é o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos aprender isso. E como? E como nós vamos aprender isso? É quando Deus nos tira da zona de conforto, para que possamos andar, aprendamos a andar em fé, em dependência. O objetivo de Deus tirar Abraão da sua terra, do meio da sua família, era justamente para ensiná-lo a andar em dependência. A Bíblia diz que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Andar em fé é andar em dependência. E olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sábio não deve gloriar-se na sua sabedoria, e nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas se ele quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. A fé, o conforto, a sabedoria, a força, o conhecimento não andam de mãos dadas. Eu quero dizer para você que, de repente, Deus está tirando da zona de conforto, não é porque Ele tem um mal para você, não é porque Ele se esqueceu de você, mas porque Ele está trabalhando na sua vida, forjando a sua vida, levando você a um outro nível, um nível mais alto. Mas você não vai chegar a esse outro nível a menos que você saia da zona de conforto. E muitas vezes sair da zona de conforto é realmente enfrentar o deserto. Às vezes realmente é passar pela cova dos leões. Às vezes é até mesmo ser jogado numa fornalha quente. Mas a questão não é o que, é quem está no comando. É isso que eu preciso entender. O que está acontecendo comigo é porque eu tomei uma decisão errada, uma escolha errada? É uma ação demoníaca? Ou então Deus está me forjando? Deus está trabalhando. Será que eu não estou no processo da fé? Você lembra de José? Então, muitas pessoas não gostariam de passar pela vida que José passou. Passar por aquela experiência terrível de ser vendido pelos irmãos, então ele vai por uma prisão no Egito. Mas quando ele começa a entender o processo de Deus, a Bíblia diz que quando os irmãos reconhecem o erro que tinham cometido e pediram perdão a José, José disse: não, não façam isso. Vocês não precisam me pedir perdão de nada, porque tudo o que aconteceu na minha vida, fez parte do processo para que Deus pudesse fazer o que realmente Ele queria fazer através da minha vida. Eu cheguei até aqui, eu passei pelo que eu tinha que passar para poder ser bênção na vida de vocês, para que eu pudesse ser bênção na vida de tantas outras pessoas. Deus está trabalhando você. Deus está forjando você. Você vai sair dessa batalha muito mais forte do que quando você entrou. Se você olhar para trás, você vai perceber que algumas experiências você já teve nessa vida. E hoje você está mais forte. Hoje você está mais polido. A vida é assim. De tempo em tempo, Deus está nos levando a uma nova experiência. Aliás, eu quero dizer mais uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos escassos de experiências. Muitas pessoas vivendo sem experiência. E o que firma os cristãos, o que dá firmeza
a nossa vida cristã é a experiência que temos com Deus. Se você fizer uma pergunta a Moisés, ele vai dizer: eu vi uma sarça que se queimava, ela não se consumia, Êxodo 3. Se você falar com Jacó, se você pudesse falar com ele, ele diria: olha, eu vi o Senhor, anjos subindo e descendo lá no vale de Jaboque. Isaías diria: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Paulo diria: eu estava indo na estrada de Damasco, as experiências. Nós precisamos de experiências, e são elas que firmam a nossa vida. E o processo da fé é isso. Então Deus nos tira da zona de conforto para que possamos ter experiências com Ele. Foi exatamente isso que começou a acontecer na vida de Abraão. Por isso ele é chamado do pai da fé. Mas eu quero lhe dizer mais uma outra coisa, uma verdade. Deus está respondendo a sua oração. Não fique criticando, não fique achando que Deus esqueceu você, não fique murmurando, não fique desanimado. Ore mais, busque mais. Você está crescendo. Repito, você está melhor hoje do que ontem. E daqui a pouco você vai estar pronto para enfrentar gigantes. Daqui a pouco você vai estar derrubando gigantes porque você foi preparado. Mas tem algo que eu quero lhe dizer. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão para que ele fosse para uma terra onde não tinha nem ideia onde seria, mas ele teria que confiar em Deus. E assim Abraão fez. No entanto, no meio do caminho, você começa a perceber que começou a haver problemas. Ló começou a ter problemas. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Então, começou a haver contenda. Mas o que eu quero dizer para você é que no capítulo 12, Deus fala com Abraão. Então ele só volta a falar com Abraão lá no capítulo 13, no verso 14. Em que situação? A Bíblia diz no verso 14 do capítulo 13 de Gênesis que depois que Ló saiu, se apartou, saiu do meio deles, Deus voltou a falar com Abraão. O que eu quero dizer para você? Quando Deus tem algo para fazer na sua vida, quando Deus quer fazer algo na sua vida, você tem que fazer exatamente aquilo que Deus disse. Deus disse que era para ele sair, não para levar Ló junto. Existem bagagens que são desnecessárias na nossa caminhada e que se nós levarmos juntos, essas bagagens, elas vão trazer problemas. Existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Se Deus disse que é para fazer uma determinada coisa, faça exatamente como Deus disse. Muitas vezes nós tardamos em obedecer ao Senhor, e então a bênção de Deus também se tarda, porque demoramos a entender e compreender o processo de Deus. E não são poucas as vezes que nós arrumamos problemas na nossa caminhada, porque levamos sobre os nossos ombros bagagens desnecessárias. Deus quer que você aprenda a ser dependente dele, a andar segundo o que ele disse, aprender a se mover na sua palavra. Se Deus tem algo para você, meu irmão, é para você. Se Deus tem algo para você, minha irmã, é para você. Se Deus deseja fazer algo na minha vida, então eu tenho que me submeter ao que Ele está falando. Se eu fizer qualquer coisa diferente, esta bênção que está preparada para a minha vida, esta promessa que Deus preparou para a minha vida, essa porta que Deus se preparou para a minha vida, ela vai permanecer fechada. Muitas vezes nós fechamos as portas porque nós não fazemos exatamente aquilo que Deus quer que seja feito. Deus disse a Josué: se você fizer tudo o que está escrito, não é fizer somente aquilo que você gosta, mas fazer tudo o que está escrito. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas atrelando a vontade de Deus à nossa vontade. A Bíblia diz que por conta dessa bagagem, por conta desse descuido, Deus ficou sem falar com Abraão. Mas quando essa bagagem foi retirada, quando ele limpou essa, desculpe a expressão, essa sujeira,
então Deus voltou a falar com Abraão. E no versículo 14 tem um outro detalhe que eu quero deixar para você. Muitas vezes nós queremos saber, afinal de contas, o que Deus tem para nós. Porque é muito ruim quando você caminha e você está caminhando pela fé, mas você não tem uma visão nítida a respeito daquilo que Deus tem para você. Mas Deus quer que você saiba. Deus não quer que você caminhe sem que você tenha visão daquilo que Ele tem para você. Porque quando você começa a crescer em Deus, então você não só vai ouvindo a voz de Deus, como você vai ter um entendimento daquilo que Deus tem para você. Isso é fantástico. No capítulo 13, o verso 14, olha só o que diz a Bíblia. Disse o Senhor a Abrão, isso começou lá no capítulo 12, ele fala com Abrão, então passa o capítulo 12 todinho, e agora no verso 14 do capítulo 13, diz, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, existem coisas que você tem que deixar para trás. Tem coisas que você precisa deixar para trás. E diz a Bíblia, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde tu estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Verso 15, toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Depois que Ló saiu da vida de Abrão, Abrão viu o que Deus tinha para ele. Quando nós carregamos, levamos na nossa bagagem coisas que Deus não permite, coisas que deveríamos ter deixado para trás, mas nós insistimos em levar, nós não só perdemos a oportunidade de ouvir Deus falar, como nós perdemos a visão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para algo especial. Quando Deus nos prepara e nos forja, é para algo grande. Deus não tirou Abrão da sua casa, da sua parentela, para dar menos, não. Deus tinha algo grande para ele. Mas havia um impedimento. Ele precisava romper com aquela pedra de tropeço, para que ele pudesse ouvir novamente o Senhor e ver exatamente aquilo que Deus tinha para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você e aqui termino. Deus não só deseja falar com você, como Deus também deseja revelar para você aquilo que Ele tem para a sua vida. Você não pode viver sem ter entendimento daquilo que Deus tem para você. O propósito dele para a sua vida. Você precisa entender qual é a razão da sua vida aqui nesta terra. Mas você precisa também deixar para trás coisas que não são necessárias, até mesmo desnecessárias. Coisas que acabam servindo de impedimento para que Deus faça uma obra completa na sua vida. Eu espero que essa palavra tenha lhe dado luz, que você entenda, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nem todo deserto veio para destruir, nem todo deserto é culpa de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós é que provocamos o deserto, mas na maioria das vezes Deus nos tira da zona de conforto para nos preparar, para forjar para algo melhor. Eu espero que você entenda que nessa caminhada, nesse processo de fé, você precisa aprender a se desvencilhar de coisas desnecessárias. Que você possa ouvir com mais nitidez e clareza a voz de Deus e enxergar e ver aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Um grande abraço e fique com Deus.